Olá, meus amores, tudo bem? Olha que interessante. A gente está trabalhando agora um período da arte contemporânea bem interessante que fala da arte conceitual, e agora a gente vai entrar numa fase do novo realismo. E é bem legal porque coincidiu com um conteúdo que eu estou dando no terceiro ano, na terceira série do ensino médio. Depois dei uma olhada no vídeo deles, é da aula de hoje, aula 16, se eu não me engano, da terceira série, aula 16 da terceira série do ensino médio, lá no YouTube do colégio. Também hoje estou falando sobre novo realismo. Logicamente que eu monto aulas diferentes, né? São contextos diferentes, são turmas diferentes e abordagens diferentes. E com eles eu fiz um slide, então é legal que vocês vejam para entender outras questões. Eu trouxe outros artistas, enquanto com vocês eu vou tratar um pouco da questão do livro. Mas basicamente o conteúdo é igual. Só que eu gosto de dar abordagens diferentes, porque eu sou esse tipo, né? Vocês sabem que eu sou essa pessoa que gosta de falar. Então, aqui é interessante que o livro traz aí a história da Yoko Ono, que a gente já tinha falado na última aula que eu trabalhei com vocês fora do livro, fala da história da Yoko Ono, tratando a necessidade dela de falar sobre as referências de paz, né? A Yoko Ono vem de um processo muito triste principalmente sobre as guerras mundiais, na Segunda Guerra Mundial, sobre tudo que aconteceu com o Japão, Hiroshima, Nagasaki, sobre a história, inclusive, da morte do ex-marido dela, do John Lennon, que era o integrante da banda dos Beatles, e que foi assassinado. E tudo isso fez aí essa reflexão, essa necessidade, guerra do Vietnã, guerra do Golfo, Revolução Cubana, tudo isso traz essas referências aí dos Estados Unidos, que é o país central para onde ela resolveu ir morar na sua juventude em Nova York, né? Mais precisamente, com que ela trate das questões do tema de violência em suas obras. Então aí a gente revê o trabalho que nós falamos na aula passada do xadrez branco, né, que revela algumas situações sobre o aspecto da paz, né? E aí é interessante porque aqui o livro faz uma reflexão na página 302 que diz que no jogo de xadrez branco alguém ganha ou perde. Quando as peças se misturam em meio às movimentações escolhidas pelos jogadores, há rivais ou inimigos, é exatamente isso que ela está querendo dizer, porque no xadrez são dois times, né? Time contra o outro. Só que não tem a peça branca e não tem a peça preta. Nesse caso, todas as peças são brancas. Então, será que nós estamos disputando uns com os outros? Será que a Yoko Ono não veio trazer um tratado de paz aí nesse xadrez branco, né? Interessante que a gente faça esse questionamento. Depois eu quero que vocês leiam um livro, tá? Para vocês interagirem inclusive com o que eu falo nos vídeos, né? Sublinhem, façam as anotações de vocês, como a gente costuma fazer, as características da obra, tudo que a gente faz em sala de aula, para a gente não perder esse feeling, essa dinâmica. Não fiquem presos apenas no vídeo, explorem mais aqui o que vocês podem do conteúdo. Ó, aqui também, ó, a gente tem um QR Code para vocês explorarem a obra do Armand, que é esse artista que eu vou falar hoje sobre o novo realismo. O Armand é um artista muito interessante. Ele é um artista que nasceu na França, mas ele foi morar nos Estados Unidos. Inclusive, é um contexto histórico que eu falo muito lá no vídeo da terceira série, porque a gente está falando do pós-guerra. Né? A gente já falou em algumas características aqui, quando a gente falou de cinema, quando Hollywood acontece, inclusive os vídeos de vocês estão sendo muito visualizados por eles também, do ensino médio, porque são contextos que vão se agregando. Eu já falei para vocês que as matérias do Fundamental 2 são repetidas no ensino médio, então é interessante que vocês façam esse intercâmbio. E o que acontece? O novo realismo está ali inserido na década de 50, que é a era de ouro de Hollywood. Nesse momento, o novo realismo, que não é um movimento americano, é um movimento francês, ele vem contrapor uma necessidade de falar do excesso, do consumo, do que a sociedade americana mais preza, que é estar sempre comprando, consumindo, acumulando, né? E é uma reflexão, inclusive, que nós precisamos fazer nos dias de hoje, no momento em que todo mundo fala sobre sustentabilidade, o mundo inteiro, né? Porque as maiores lideranças mundiais falam sobre sustentabilidade, sobre preservação do ambiente. A gente precisa levar isso em consideração e tratar da nossa preservação, né? Até porque se a natureza se extingue, nós também não conseguiremos viver, né? Outro dia eu fiz uma live
com a minha cunhada sobre veganismo, ela falando sobre a história das abelhas. Eu fiquei horrorizada. Depois, quando vocês tiverem tempo, dá uma pesquisada, falando que se as abelhas forem extintas, a gente não sobrevive nem 4 anos. Então, elas são responsáveis em levar, né, toda a vida da floresta. Enfim, gente, é muito complicado. Eu ficaria aqui horas falando para vocês, mas a gente precisa andar com a disciplina, então vamos lá com o conteúdo. Então, o novo realismo, ele tem uma ideia de contrapor e de dialogar, né? Dialogar, na verdade, não, de questionar essa ideia do estilo americano, do American Way of Life. Nesse sentido, o que a gente vai analisar? Que existe uma ideia de que a arte está centralizada na América do Norte. Nesse momento, a América do Norte manda no mundo, culturalmente, e no estilo de vida. Então, naturalmente, a França, como tinha sido um poder cultural no mundo durante muito tempo, a gente vê aí, quando eu falei para vocês, no ano passado, para vocês assistirem a série Versalhes, que falava sobre o rei Luís XIV, né, a tendência, por exemplo, o período rococó é um período da história da arte tipicamente francês, que foi feito, inclusive, né, construído pelo rei Felipe, que é o Rei Sol, que tinha todo um estudo de arquitetura. Foi ele, inclusive, que desenhou o Palácio de Versalhes, mandou transportar aquele lago para frente do palácio, né? Toda a decoração rococó, os ornamentos, o ouro, aquela riqueza toda de detalhes, o luxo, ele é uma característica francesa. E quando essa riqueza cultural sai das mãos dos franceses e cai nos Estados Unidos, tudo isso gera uma questão muito conflitante ali, mundialmente falando. Então, a gente vai ter o surgimento do cinema francês, por exemplo, agora, como a gente já tinha falado do cinema americano na década de 50, agora com o período novo realismo, a gente vai ter o Nouvelle Vague, que é um cinema novo, que vai surgir aí na França nesse mesmo momento. A França também vai estar produzindo produções cinematográficas. O Armand, gente, ele é um artista muito interessante, porque nessa obra, por exemplo, que é o Long Term Park, que é um estacionamento vertical que ele cria, que são feitos com carros de verdade, porque ele trata da questão do acúmulo, né? Se a gente parar para analisar, a gente vê muitos carros abandonados aí nas ruas da cidade. Então, o Armand fez muitas propostas de acúmulo ao longo da carreira dele. Isso é importante que a gente analise que dentro desse contexto histórico do pós-Segunda Guerra, os Estados Unidos desenvolvem uma necessidade extrema de consumo capitalista, a sociedade aceita isso, né, com uma cultura de massa muito forte, que também vai ser criticada pela pop art, tá? Mas ao mesmo tempo está ali sendo mascarada por um expressionismo abstrato que surge e vai falar de uma nova realidade que é abstrata e que não questiona esses valores da sociedade americana. Quem vai questionar isso mesmo é a pop art e o novo realismo com esse estilo francês aí do Armand. Aí, gente, mais um trabalho dele, The Village of Grandmother. Olha aí, gente, várias coisas, quinquilharias juntas aí, que a gente analisa objetos juntos, que ele chama de quinquilharias. É uma exposição que não se conseguia entrar, tamanho acúmulo de proposta de obra do artista. Ele pegou uma galeria e encheu de trabalho, e aí as pessoas não conseguiam entrar. Diferente do Yves Klein, que também é um artista do novo realismo, também francês, que vai fazer uma proposta contrária do Armand. Ele vai convidar todo mundo para a exposição com uma galeria que está vazia, que no caso todo mundo pode entrar, mas não tem nenhuma obra exposta. Então tudo isso fazendo essa análise do que seria o consumo. O Armand, de uma maneira mais efetiva, de uma maneira mais concreta, porque trata de situações de matéria, e o Yves Klein de uma situação mais espirituosa, de um trabalho mais espiritual, mais tratando das questões do divino, né, da imaginação, porque ele deixa a galeria totalmente vazia para que crie-se uma indignação. Ambos criam indignação, né? O que é interessante. Outro artista também que tem um vídeo muito interessante na terceira série do ensino médio é sobre o Christo e a Jeanne Claude. Se eu não me engano, é a aula 13 ou aula 14. Depois vocês podem dar uma olhada. A gente também vai falar sobre o happening,
né? O que é um happening? Um happening é um evento artístico que ocorre no mundo das artes visuais, no qual a gente constrói uma, uma, uma história, né? Ou naturalmente uma performance que acontece e que ela acontece em um determinado momento e depois ela acaba, né? Não é algo que vai ser gravado, que vai ser divulgado, não. Happening e a performance estão ali ao mesmo tempo, mas não lidam com um público que vai estar sempre passando pelo mesmo lugar, como no teatro, por exemplo, né, que fica repetindo a mesma peça o tempo todo. Eles, na verdade, acontecem, quem viu, viu, quem não viu, não vê mais, vai ver por fotografia futuramente. Aqui, ó, estão tiros de espingarda sobre tela preparada por Nick e Sanfeile. Então, mais uma questão aí, ó. As ideias podem levar as artes e os artistas a lugares que nem imaginamos. A arte contemporânea mostra-nos os limites para dizermos isso. É arte? Mudam, e isso é bom. Gente, aqui, Marina Abramovic, eu quero que vocês pesquisem sobre ela. Também tem um vídeo lá na terceira série do ensino médio. Aliás, eu acho que da aula 10 para cá, do ensino médio, vocês deveriam de assistir tudo do terceiro ano, porque é tudo falando sobre arte contemporânea. Então, como o livro trata de todas essas aulas, que na verdade acho que são 6 aulas que eu dei para eles em um capítulo, acho interessante que vocês deem uma olhada para ampliar um pouco o conhecimento de vocês, tá? Eu entro com mais ênfase no ensino médio, logicamente, porque eles vão fazer prova do Enem, a gente precisa ter um pouco mais de exagero aí no conteúdo, da gente deixar isso bem findado ali. Então, a Marina Abramovic é uma artista que vai tratar da performance de maneira muito interessante, porque ela vai falar dos limites entre a vida e a morte. O trabalho dela é lindo, é poético, é tenso, e é interessante que vocês assistam, desculpa. Ela foi casada com outro performer, que é o Ulay, né? Eles trabalharam 12 anos juntos, a história de vida deles é linda. Então depois, para se complementarem aí mais essa aula, porque tem detalhes da Marina Abramovic, eu não vou poder estender muito esse vídeo. Aqui, ó, esse parágrafo basicamente fala um pouquinho da história dela, mas eu recomendo que vocês assistam lá. Gente, passei trabalho do livro, porque a gente não tinha feito na aula passada, tá? A gente só trabalhou um exercício que eu dei fora do livro, então hoje a gente vai trabalhar o livro, tá bom? Beijo, até semana que vem. Tchau, tchau.